Sejam com todos a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Trago a todos o abraço fraterno e as felicitações que vêm da parte do Presbitério do Rio de Janeiro, que faz-se representar hoje aqui nesta manhã, de modo muito especial, por meio dos membros da sua comissão executiva. Trago também um abraço carinhoso da Igreja Presbiteriana de Copacabana, uma comunidade irmã, que guarda muito carinho por essa igreja e pelo seu pastor. Trago ainda um abraço fraterno, amoroso, da minha própria família, justificando a ausência da esposa Thaís e das filhas, a Manu e a Rafinha, porque hoje estavam envolvidas com compromissos na nossa própria comunidade e que eles eram inescapáveis, mas lamentaram não estar aqui. Trago o meu abraço pessoal a todos os irmãos e irmãs e falo da minha alegria por estar aqui mais uma vez. Acho que é a segunda vez nesse ano. Aprove ao Senhor que fosse assim. E todas as vezes que venho a essa casa, me sinto muito feliz, porque é uma oportunidade que Deus nos dá de rever amigos queridos, irmãos e irmãs tão amorosos, tão acolhedores e de modo muito especial. Meu companheiro e amigo, o reverendo Anderson Dias de Abreu, e a sua tão amada família. Aliás, é justamente sobre a amizade que a gente vai conversar hoje, e é nesse sentido que eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Provérbios. Se você tiver uma Bíblia consigo, tome-a nas mãos nesta hora, abra comigo no livro dos Provérbios. Nós estamos abrindo juntos, portanto, no Antigo Testamento. Estamos abrindo em Provérbios no capítulo 17. Encontre na sua Bíblia, no Antigo Testamento, o livro dos Provérbios. Encontre nele o capítulo de número 17, onde nós vamos ler apenas um versículo. E você verá como esta passagem, ainda que breve, tem muito a nos falar nesta manhã. Afinal, é palavra de Deus, é viva, é eficaz e, por certo, tem algo muito importante para comunicar ao nosso coração. Estamos abrindo juntos no livro dos Provérbios, no capítulo de número 17, e detemos o nosso olhar sobre um único versículo, que é o próprio versículo 17. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Está com a sua Bíblia aberta? Vamos ver o que nos fala esta passagem da Escritura. Acompanhe na sua Bíblia, ela nos diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Vamos dizer isso juntos? Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Eu tenho a impressão que a gente já guardou no coração. Vamos exercitar? Sem olhar para o papel. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. E eu rogo a Deus que nos permita levar esta mensagem desde já, registrada na memória e no coração, para bem aplicá-la à vida. Reverendo Anderson, meu amigo, o texto de hoje fala da amizade. E a amizade é um tema particularmente caro à boa teologia bíblica. Sim, a Escritura dedica a ela uma atenção muito especial. Ainda que no dia a dia da igreja estejamos sempre envolvidos com tantos outros temas, com tantos outros assuntos, que eventualmente não dediquemos a este a atenção que deveríamos, mas é precisamente isto que nos enseja o texto desta manhã. Nós vamos refletir um pouco sobre a amizade, desde a perspectiva bíblica, e fazendo-o, vamos refletir sobre a pessoa do amigo. A amizade, algo que toca, por certo, a vida de cada um de nós. E por meio do texto, aprendemos acerca dela algumas lições muito preciosas. Elas vêm em número de 3, de forma tremendamente didática e fácil de reter. E a primeira delas está justo na primeira sentença do texto lido. Você continua com um texto na memória, ele diz assim:
em todo tempo ama o amigo. Pare por aqui, já temos algo a apreciar, e é fundamental. A primeira coisa que o texto diz, a sua primeira lição a nós, parecerá demasiado óbvia a princípio, mas você verá que não é bem assim. A primeira lição é esta: o amigo ama. O amigo ama. Isso é fundamental de refletir, já que a amizade, desde a perspectiva bíblica, é uma forma muito particular e muito preciosa de se exercer o amor. E para entendermos o sentido desta afirmação, o amigo ama, a primeira coisa que precisamos nos perguntar é esta: está bem, e o que é o amor? Ou o que o autor bíblico pretende nos comunicar por meio desta palavra? E eu digo a você que este é um problema demasiado complexo e difícil de solucionar. Sim! Certa feita, um poeta popular registrou as seguintes palavras, seus pensamentos: se perguntarem o que é o amor para mim, não sei responder. Não sei explicar. Só sei que o amor um dia nasceu dentro de mim, me fez renascer e me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal, dor que não tem remédio para curar. Mas me contaram também que o amor faz um bem, até vence o mal. Só que até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Muita gente boa já se debruçou sobre esse problema e logo se deu conta de que o problema era muito maior que suas limitadas capacidades. Filósofos, filólogos, homens das letras, das ciências, das artes, teólogos também. O problema é que, em primeiro lugar, o amor é grande, tão grande que parecerá sempre a nós inabarcável e, portanto, seu mistério sempre fugidio. Mas tem um outro agravante nesta questão. É que o amor se tornou em palavra gasta. Ela foi se desgastando com o uso que se faz dela. Ou diria melhor, com o mau uso que se faz dela. Porque, a bem da verdade, se fala de amor para falar de coisas muito diversas e, por vezes, até nos parecem incompatíveis. Imagine a cena idílica que proponho agora. Uma praça como estas que temos pela nossa cidade, um banco e ali está um casal. Estamos olhando para os dois. Percebemos que as mãos estão entrelaçadas e há um certo brilho no seu olhar. Se chegássemos mais perto, não nos fugiria a percepção de que o seu peito vibra acelerado e há um esgar de sorriso se insinuando na face, faces abrasadas. Olhamos para tudo isto, contemplamos o casal e dizemos: estão amando. Mas passa-se o tempo e voltamos àquela mesma praça e ao contemplarmos o mesmo banco, verificamos que o casal continua ali. Porém agora as mãos já não se tocam. O brilho no olhar se apagou. O sorriso que antes se insinuava esvaneceu. A face já não cora. O peito não vibra acelerado, nem o pulso se altera. Olhamos para tudo isso e dizemos: o amor acabou. E aí o amor se torna figura para falar do sentimento que perpassa o coração dos enamorados. Mas será que amor é isto? Ou será que o amor é só isso? Parece que não. Quando a gente vê o uso que a mídia, por exemplo, faz dessa palavra, aí a coisa gera outras revelações e leva-nos a outras percepções. Por exemplo, vemos frequentemente nas novelas, nos filmes e nas séries de TV, o amor se tornar uma espécie de metáfora para falar daquilo que os casais fazem na intimidade do seu quarto. E amor vira eufemismo para o ato sexual.
Na mídia eu já vi também o amor ser utilizado dentro da máquina de propaganda para descrever o sentimento que um homem nutre pelo seu automóvel, ou a ação de um detergente na sua cozinha, ou até mesmo o poder que um tempero em pó exerce no seu feijão. Tem até a musiquinha, é o amor, lembra? Mas será que amor é isso mesmo? Ou será que é disso que o autor bíblico quer falar quando lança a mão da palavra amor? Tenho por certo que não. Isso tudo é muito raso e muito efêmero. Sim, porque até aqui nós só falamos de coisas que se sente, sejam sentimentos, sejam sensações. E sentimentos e sensações são, por natureza, coisas efêmeras. Elas vêm e vão. Mas um amor como a Bíblia nos propõe, na sua acepção mais elevada, que vemos refletir-se na pessoa do próprio Deus, não é coisa tão efêmera assim. Não é coisa que vem e vai. Não é coisa passageira, por assim dizer. O amor, conforme a Bíblia nos propõe, que seja por nós vivenciado, é algo que não depende daquilo que eventualmente venhamos a sentir. Seja sentimento, seja sensação. Porque o amor, como a Bíblia nos propõe exercer e que vemos manifesto sobremaneira na pessoa do próprio Deus, é antes um ato da nossa vontade. Amor, conforme a Bíblia nos propõe, é uma escolha fundamental. É uma decisão que tomamos em favor de outro alguém. Foi assim que Deus nos amou. Não porque gostasse de nós ou sentisse qualquer coisa em nossa presença, mas porque nos escolheu e fez de nós o objeto do seu compromisso com o nosso bem-querer. Sim, porque aquele que ama está decisivamente comprometido com o objeto do seu amor. E é assim que procede o amigo, conforme o texto está tentando nos ensinar. O amigo ama, não apenas de sentimento, nem tampouco de sensação. O amigo ama desde o momento em que decidiu em favor daquele que é agora objeto da sua amizade. Colocou-se ao lado, fez-se comprometido e do seu voto não mais abrirá mão. Amigo ama, portanto, não apenas de palavra ou afeto, mas com atos concretos e atos de amor. O amigo é aquele com cuja mão podemos contar no momento em que estivermos dela caídos e necessitados. O amigo é aquele que nos coloca à disposição a força do seu braço para que nos firmemos, para que nos sustenhamos. O amigo é aquele que nos faculta o seu ombro e o seu ouvido quando precisamos de colo e de alguém com quem desabafar. Amigo de verdade é bom de ouvir e de fazer-se ouvir também. Afinal, um amigo de verdade tem sempre algo a nos dizer. Seja uma palavra de encorajamento, seja uma palavra de repreensão. Você já deve ter ouvido falar do reverendo Martin Luther King Jr. Ele é mais do que o nome de uma avenida na zona norte da nossa cidade. Ele é o nome de um campeão. Um campeão na luta pelos direitos humanos numa América marcada pela desigualdade e a segregação racial. Certa feita, o reverendo Martin Luther King Jr. liderou uma grande marcha que comandava uma grande multidão, que rumava em direção a um grande palanque onde faria um grande discurso. E naquele discurso, decisivamente, inscreveria o seu nome na história. Nesse discurso, ele disse muitas coisas que continuam a reverberar aos nossos ouvidos até aos dias de hoje. E uma delas diz respeito àquilo sobre que estamos refletindo nesta manhã.
O fato é que o reverendo Martin Luther King Jr. estava travando uma luta muito difícil, uma luta muito custosa. E essa luta se tornou tão difícil e tão custosa que, por fim, custou-lhe a própria vida. E em meio a esse conflito e proferindo o seu discurso, ele disse algo que soa mais ou menos assim: eu não vou me importar com aquilo que disserem os nossos opositores, os nossos inimigos. Dizia ele, estas coisas não me afetarão, elas não impedirão a nossa marcha. Dizia ele, retomando, eu não vou me importar com aquilo que disserem os nossos opositores, os nossos inimigos, mas me dói, sim, o silêncio dos nossos amigos. Afinal, um amigo é alguém que está envolvido conosco, que está comprometido com o nosso bem. É alguém de quem se espera a mão, o braço, o ombro, o ouvido e uma palavra. Porque, haja vista, o amigo ama com ações concretas, com gestos de amor. Mas o texto não parou por aí. E nem as suas lições se encerram neste ponto. Lembra da palavra que lemos? Ela diz assim, em todo tempo ama o amigo, nem prossegue. Já há muita coisa aqui para apreciar ainda. Aprendemos em primeiro lugar que o amigo ama. Mas agora o texto nos ensina algo mais, ainda nesta sentença. Ele nos diz que em todo tempo ama o amigo. Ou inverterei a ordem das palavras, para facilitar o entendimento do que quero comunicar. O amigo ama o tempo todo. Cerca de 6 séculos antes de Cristo, na distante terra da China, viveu um homem muito sábio. Um homem chamado Confúcio. A sua obra escrita foi preservada e nos alcança, ainda nos dias de hoje. E nós percebemos que Confúcio foi um homem dedicado a refletir sobre questões de ordem prática, questões ligadas à nossa vida no cotidiano. Ele não estava preocupado com o porvir ou matéria de ordem metafísica, digamos assim. Não era tanto, por assim dizer, filosófico, mas homem de sabedoria. E este homem sábio registrou um pensamento que fala muito àquilo que estamos refletindo nesta manhã. E vale a pena conhecer o que ele disse. Ele nos disse algo que soará mais ou menos assim. Para conhecermos os nossos amigos, precisamos passar por 2 tipos de situação. Precisamos passar pela fartura e também pela escassez. Na fartura, verificaremos a quantidade dos nossos amigos. Na escassez, veremos a sua qualidade. A vida, diziam os antigos, é como uma roda. Esse é um símbolo partilhado por muitas e diferentes culturas ao redor do mundo. O símbolo da roda. A roda é um ótimo símbolo para falar da vida e tipificá-la, porque a natureza da roda é girar. E a vida é assim. Há momentos em que o giro nos leva lá em cima, mas há momentos em que o giro nos leva lá embaixo. Estamos no alto da roda, dinheiro no bolso e na conta corrente. Temos uma boa casa para passar o fim de semana, na beira da praia, confortável. Todo fim de semana, um churrasco gostoso. E o ambiente é sempre festivo. Afinal, os holofotes da vida estão pousados sobre nós para evidenciar tudo aquilo que temos de bom. Você olha ao seu redor e a casa está cheia. A sua vida preenchida com muitos amigos. Mas a roda gira e aquele momento passa, fica para trás. E agora o cenário mudou. O dinheiro foi embora. A casa foi vendida para pagar as dívidas. Churrasco raramente é possível realizar. E agora o clima de festa definitivamente se encerrou.
já não temos mais os holofotes da vida sobre nós. E quando eles se acendem, é para mostrar tudo aquilo que a gente tem de pior. Você olha ao redor e o ambiente se transformou por completo. Cadê os amigos? Se foram. Eram tantos, tão numerosos, mas agora quantos sobraram? Apenas 3, 2, um só. Este é o verdadeiro amigo. Porque o amigo ama, mas o amigo ama o tempo todo. Significa que o amigo continuará mantendo o seu firme compromisso com você, seja no tempo bom, seja no tempo mau, seja na fartura ou na escassez, seja na prosperidade ou na dificuldade, seja na saúde ou na doença. Afinal, um amigo ama em todo o tempo todo. O seu amor não é assim, realidade oscilante, que ora se manifesta e amanhã já nem tanto. O seu amor é firme, porque não depende das circunstâncias, daquilo que é transitório, passageiro, efêmero. Não depende daquilo que se sente dentro do peito, no fundo do coração. O amigo o ama como o ato da sua vontade, por livre decisão, e amará você o tempo todo. E é por isso, tenho convicção, que amigo de verdade é coisa muito difícil de se encontrar. E segundo a palavra do livro do Eclesiástico, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro escondido, uma joia rara e muito preciosa. Por certo, esse é o motivo do poeta nos recomendar que amigo de verdade a gente esconda do lado esquerdo do peito, debaixo de 7 chaves, para não ter perigo de perder. E é por isso que o texto vai nos levando naturalmente à sua terceira e última lição, onde se diz assim, você continua com o texto na memória, guardado no seu coração, ele diz, em todo tempo ama o amigo. E agora? E na angústia se faz o irmão. Esta lição é maravilhosa, porque o amigo funciona assim, ele ama em todo tempo, e quando tudo surtir dificuldade para você, quando todos lhe faltarem e as circunstâncias lhe forem sobremodo adversas, o seu amor se intensificará. E naquele momento, ele será muito mais do que um amigo, ele será como um irmão. E é por isso que os amigos são tão preciosos, porém ainda tão necessários. Eu quero convidar você a uma poesia, e é com ela que a gente vai caminhando para o fim dessa reflexão. É uma poesia do poeta de Copacabana, o Carlos Drummond de Andrade, mas fique tranquilo, não vou entediar você com uma declamação. Essa é uma poesia bem original e diferente. Ela foi concebida como um tijolinho na página dos classificados do jornal de domingo, como um anúncio. Este anúncio, escrito pelo Drummond, tem este título em negrito: Precisa-se de um amigo. E os termos do anúncio dizem assim, veja se vai lhe interessar. Precisa-se de um amigo. Não precisa ser homem, basta que seja humano. Não precisa ser de primeira mão, pode ser de segunda mão. Pode já ter sido enganado, afinal, todos os amigos um dia são enganados. Porém, deve ser alguém que sinta pena das pessoas tristes e capaz de compreender o imenso vazio no peito dos solitários. Tem que gostar de criança e deve amar o próximo. E deve respeitar a dor que todas as pessoas levam consigo. Tem que gostar de poesia, de passarinhos, do pôr do sol e do canto dos ventos. E seu principal objetivo na vida tem de ser amigo. Precisa-se de um amigo que nos bata no ombro, seja chorando, seja sorrindo, mas que nos chame de meu amigo. Precisa-se de um amigo para saber-se ainda vivo. Precisa-se de um amigo para viver. Carlos Drummond
de Andrade. E esta mensagem de hoje tem dois propósitos. Em primeiro lugar, ela quer nos lembrar que o mais excelente amigo, aquele que jamais seríamos capazes de conceber, mesmo nos nossos delírios mais loucos, o amigo mais excelente e perfeito que alguém jamais poderia desejar, esse amigo você tem. Ele escolheu você e fez de você o objeto do seu amor e te ama. E te amará em todo o tempo, e mesmo quando todos lhe faltarem, ele não lhe faltará. E quando tudo se tornar adverso e dificultoso, então ele se fará mais do que amigo, se fará como um irmão para você. Sim, esse amigo você já possui, e o seu nome você conhece, ele é Jesus, o Cristo. Mas esta proposição tem um segundo motivo. É lembrar a nós que esta é a nossa vocação fundamental, pois para isto ele nos chamou, para que sejamos amigos também. Para que aqueles que estão ao nosso redor todos os dias possam encontrar em nossa face uma face amiga. Um firme desejo de amar, um decidido compromisso com a promoção do bem do outro e uma disposição para estar junto, mesmo quando todos se fizerem longe. Seja amigo, a começar pelas pessoas que estão ao seu redor todos os dias, e vá ampliando este ministério. Seja reconhecido como uma pessoa amiga, como Jesus o é. E eu tenho por certo que deste mistério colherá as mais auspiciosas bênçãos divinas. O nome do Santo Deus será glorificado na sua vida. E Ele, por certo, muito se alegrará. Que assim seja, meus amigos, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.